Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso pequeno instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, e temos dois temas pequenos, mas muito interessantes para tratar hoje. O primeiro deles, sexos nos espíritos e parentesco e filiação. A gente vai discorrer um pouquinho e a gente vai falando sobre isso. Então, na pergunta número 200 do Livro dos Espíritos diz assim: tem sexos os espíritos? E a resposta: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. A gente sabe que, na essência, um espírito não é criado masculino ou feminino. E ele depende de todas as experiências possíveis de serem enfrentadas, de serem vividas, para conseguir sabedoria, para conseguir crescimento e evolução espiritual. Então, alternadamente, assim como alternadamente a gente vai sendo pobres e ricos, vai sendo vivendo em ambientes mais felizes ou ambientes não tão felizes, a gente também vai passando por ciclos de existências como masculino ou como feminino, porque dependemos da vivência dessas experiências, as experiências que cada gênero proporciona, para que a gente possa evoluir, crescer e se tornar um espírito sábio. Continuando um pouquinho mais, a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema. A pergunta número 201 diz assim: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E é interessante perceber, fazer uma pequena reflexão, né? Nós estamos falando de um texto, de uma mensagem passada pela espiritualidade nos idos de 1850, por aí. A gente ainda nos dias de hoje ainda discute a diferença entre homens e mulheres. E o Espiritismo já trazia para a gente uma representação de que na realidade somos todos iguais, somos todos espíritos em essência, não somos nem homens nem mulheres, estamos homens ou mulheres. E que por causa disso não deveria existir diferenças de tratamento a não ser aquelas que são inerentes ao gênero do qual a gente participa. Trabalhar com as diferenças no sentido de que o corpo masculino, assim como o corpo feminino, tem diferenças e, por conta dessas diferenças, tem certas habilidades e capacidades que são inerentes à posição que a gente está ocupando, mas nem por causa disso deixamos de ser espíritos. Então, toda discussão de se é igual ou não é igual, pode fazer a mesma coisa, não pode fazer a mesma coisa, a gente sabe quanta luta existiu e existe ainda para que as mulheres possam se colocar em pé de igualdade e de condições, de oportunidades, de poder exercer as mesmas atividades, de receber o mesmo salarialmente que um homem, uma igualdade de gênero em todos os aspectos, né? Que não faz sentido absoluto quando a gente olha pelo aspecto da espiritualidade, porque somos espíritos, então em essência somos iguais, portadores das mesmas capacidades. Estamos nessa configuração, nessa existência, com uma formulação especial que nos atribui certas características e certas possibilidades que o corpo masculino e o corpo feminino nos dão, mas que em essência somos as mesmas pessoas, né? Então não tem sentido, nunca teve na discussão do Espiritismo essa diferenciação entre homens e mulheres, a não ser o trato de igual para igual, por se considerarmos ou nos considerarmos espíritos irmãos iguais, que estamos momentaneamente em um papel, assumindo um papel e por conta desse papel executando determinadas tarefas. Continuando ainda, na pergunta número 202, diz assim: quando errante, o que prefere o espírito,
encarnar no corpo de homem ou no corpo de mulher? Então, e a resposta? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por as quais ele deve passar. Complementando um pouco mais a resposta, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, precisamos todos dessa existência. E casando um pouco essa questão com a discussão que se faz muito presente nos dias de hoje, que é a questão da discussão da diferenciação de gêneros, né? Isso para o espírita, segundo essa ótica, também essa ótica fica muito fácil de conseguir compreender, na medida em que somos espíritos, estamos homens ou mulheres, e à medida em que a nossa evolução vai dando para a gente a liberdade de livre-arbítrio, quer dizer, nós começamos a optar ou decidir que caminhos nós desejamos tomar, o que não era menos comum no passado. Quanto mais tempo a gente volta para trás, mais a gente percebe que o livre-arbítrio era menos definido, né? Existia menos probabilidade do livre-arbítrio, todas as amarras da sociedade seguravam e prendiam mais numa obrigação ou uma linha de desenvolvimento que você tinha que seguir para poder conviver na sociedade. Quando a gente evolui como espírito e como sociedade, essas amarras começam a se soltar e a manifestação da vontade do ser começa a se mostrar mais presente. Então é fácil de a gente compreender que aqueles que têm ainda um apego, às vezes a uma existência anterior, na qual tiveram uma existência, uma vivência feminina muito densa, muito importante, e que tem algum apego a essa porção, a essa vivência feminina, nessa existência tenham uma certa dificuldade, vamos dizer assim, de exercer um papel masculino. E por causa disso se reconheçam ou se considerem muito mais adaptados à vida feminina do que à vida masculina. Do mesmo sentido, a mulher que reencarna nessa existência num corpo de homem e não se sente possuidora daquele corpo. Daí essas discussões que a gente entende e que as pessoas dizem que nasceram no corpo errado, né? Não que nasceram no corpo errado, porque quando a gente passa do princípio de achar que a natureza cometeu um engano, colocando aquela entidade, aquele espírito naquele corpo, a gente está dizendo que a obra divina não é perfeita, né? Se a gente parte do pressuposto que Deus é perfeição, Ele é amor, sabedoria e sabe o que faz, então não existe incorreção, não existe erro, não existe descuido na criação divina. O que existe ali é a manifestação de um espírito que às vezes se agarra ainda a uma posição anterior e que por causa dessa posição não se sentem bem colocados na existência presente. Mas como entender essa situação então? Eu estava pensando sobre isso e eu lembrei de o meu filho quando era menor, ele reclamava muito quando ia na escola, porque ele dizia que ele detestava matemática e que ele não sabia para que ele tinha que aprender matemática, já que ele nunca ia usar matemática na vida dele, porque ele não gostava de matemática. Ele falou assim: eu nunca vou trabalhar com matemática, eu não quero aprender matemática. Matemática é uma droga, é difícil, é ruim, eu não gosto. Já ao contrário, o meu outro filho tinha muita facilidade em matemática e não gostava de português. Enquanto o primeiro lia muitos livros, facilmente fazia por gosto, o mais velho não lia livro nenhum e só lia livros que eram obrigados a ler para a escola. Essa obrigatoriedade na execução de um papel, fala assim, você tem que aprender matemática, porque quando você ficar mais velho, você vai necessariamente precisar dos conceitos de matemática para poder viver. E hoje, já adulto, já há muito tempo adulto, usa aqueles conceitos que mesmo não gostando ele aprendeu, porque precisa manipular conta corrente, dívidas, valores, trabalhou em empresas exercendo papel em setor financeiro, então precisou exercitar aqueles valores, mesmo não gostando de matemática. Se desenvolveu no outro setor, não no setor das ciências exatas, né? Se tornou advogado, então lê muito bem, tem um vocabulário ótimo, fala muito bem, né? Tem uma
uma postura na palavra muito boa, um domínio muito grande do português, do vocabulário, mas exerce os conceitos de matemática naquilo que ele sabe. O outro, por outro lado, que se adaptava muito bem com exatas, se tornou engenheiro, então trabalha como engenheiro, mas é obrigado também a usar o português para poder se manifestar, porque ele é obrigado a saber ler, obrigado a saber estudar, porque para estudar você precisa saber ler, precisa saber interpretar. Então você, mesmo não gostando, ele acabou aprendendo. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque algumas coisas a gente faz compulsoriamente, a gente faz mesmo sem gostar, porque são conhecimentos que são necessários para o nosso desenvolvimento. Então, o que me faz pensar que algumas dessas reencarnações são um tanto quanto compulsórias, na medida em que o espírito não se localiza naquele corpo, naquele gênero que ele se manifesta nessa existência, mas que é uma reencarnação necessária para o seu próprio desenvolvimento. E por que isso acontece no momento atual? Para que nós, todos os outros também, os que se adequam ou não se adequam, quer dizer, têm uma posição diferente, a discussão de gênero hoje toma uma característica diferente, para que a gente aprenda a respeitar todas as pessoas nas suas escolhas. Da mesma maneira que nós também temos nossas escolhas em outros aspectos, a gente se manifesta de uma maneira que o espírito se manifesta. Então, que esses possam se manifestar como espíritos, independente da posição e do corpo físico que se manifestam, porque somos, em essência, espíritos. E devemos respeito a todos, assim como também queremos ter respeito. E se a gente olha para a doutrina espírita, o quanto ela é vanguardista, o quanto já desde muito cedo ela já trazia certos conceitos que ainda hoje teimamos em ainda absorver, a sociedade ainda briga muito com esses conceitos, teima ainda muito em não aceitar a diversidade, como se colocasse nas contas de Deus que a lei divina ou natural estaria errada, ou teria cometido erros, ou teria colocado de maneira diferente. Quer dizer, os errados somos nós que não aceitamos essa diversidade, que não aceitamos o livre-arbítrio do outro, porque queremos que o outro se encaixe nos nossos padrões. Quando a gente passa a respeitar a diversidade e a posição do outro, fica muito mais rico esse convívio. Porque a gente aprende com as diferenças, a gente aprende com essa convivência, porque cada um de nós tem vivências e capacidades diferentes. Então, aquele que não gosta de matemática pode muito bem contratar um matemático para lhe ajudar a resolver questões de estatística. Alguém que tenha uma pós-graduação, uma tese de pós-graduação, tratando um tema de psicologia, por exemplo, fatalmente precisará de um matemático, de um estatístico para colocar os percentuais de uma determinada categoria, de outra categoria, fazer análises de métrica, de média aritmética, de métrica geométrica, enfim, usar conceitos que ele não é necessariamente obrigado a conhecer, ele pode se utilizar de alguém que conhece, assim como alguém, como um engenheiro, pode se utilizar de um advogado, por exemplo, para ajudar a construir um contrato, para assinar um contrato com uma organização, com uma empresa ou com uma pessoa para executar um determinado trabalho. Quando a gente aprende as diferenças, aprende a respeitar as diferenças e aprende a se utilizar dessas diferenças em benefício próprio, toda a sociedade cresce e nós crescemos muito mais rápido também. Por isso que é muito tolice ficar brigando por essas questões, que são questões tão básicas, mas que são tão difíceis de a sociedade conseguir aceitar ainda. E, de novo, voltando, como o Espiritismo é vanguardista, como isso já era mostrado pela espiritualidade, que a gente não deveria levar isso tão a sério, como a gente briga tanto e teima tanto em levar na sociedade. Continuando, a gente entra num outro tema agora, que também é bastante interessante, que é parentesco e filiação. Pergunta número 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Isso quer dizer o seguinte: quando alguém gesta ou gera um ser, entrega para ele parte do seu próprio ser, né? E a resposta? Não, dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Ou seja, a geração da vida, ela se manifesta fisicamente na biologia para que aquele corpo possa ser utilizado por um espírito que tem uma vida já existente anterior e que traz toda a riqueza
e também a pobreza dessa vida, nas suas características, no que aprendeu e no que tem de defeitos também, para essa existência, para continuar a sua evolução. Então os pais não contribuem na formação daquele espírito, eles contribuem na existência das experiências, na vivência das experiências que são atribuídas para essa existência, para essa vida. Por quê? Porque o espírito existia antes e continuará existindo depois. Nós não temos ligação espiritual direta de filiação entre pais e filhos, porque ficaria muito complicado esperar todo mundo desencarnar para depois poder a família nascer de novo, porque o pai continuaria sendo pai, né? E a gente sabe por comunicação que o pai às vezes se torna filho de uma outra existência e eventualmente esse pai de agora não será o pai de depois, pode ser o irmão de depois. Esse jogo se estabelece na necessidade do desenvolvimento espiritual e não na filiação familiar, na medida da formação genética, né? Isso tem profundas implicações que a gente vai ver nas perguntas seguintes. A questão número 204 diz assim: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da existência atual? E a resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Ou seja, existe uma continuidade, ou seja, uma simpatia entre aqueles que reencarnam na família, porque as existências vão proporcionando várias experiências em conjunto e essas experiências em conjunto vão dando uma certa facilidade, uma certa simpatia em relação a algumas pessoas. Mas é muito comum de você encontrar pessoas que às vezes encontram numa pessoa amiga, em alguém que conhecem durante a vida, uma tal similaridade ou familiaridade, uma tal irmandade, fraternidade, que se vê muitas vezes muito mais forte, com laços afetivos muito mais fortes, às vezes, que os próprios laços familiares. Por quê? Porque esse conjunto se estabelece na necessidade da evolução. E até vamos conviver ou viver próximos, mas não necessariamente na mesma família. Na média, a gente pode dizer que a família vem quase que reencarnando entre pais, filhos, avós, tataravós, primos, todos no mesmo núcleo, porque assim existe uma simpatia ali, mas não é necessariamente um compromisso que aquela família vai sempre reencarnar junta, ela vai reencarnar na medida da evolução. Alguns que, se por livre-arbítrio decidirem ficar um pouquinho mais para trás, por não se desenvolverem, podem se descolar um pouco daquele núcleo familiar. Alguns que se desenvolvam mais rapidamente podem se descolar daquele núcleo familiar para exercitar determinadas tarefas, mas continuam com a simpatia. Nesse processo, a família não se desmonta, a família aumenta, porque a gente vai tendo, através das convivências, quanto mais amigos nós estabelecemos, quanto mais convivência nós tivermos com outras pessoas, convivências favoráveis, maior simpatia teremos pelo conjunto das pessoas que estão à nossa volta. Então a nossa vida toda fica muito mais facilitada. Na pergunta número 205, a algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? E a resposta, ela os distende e não os destrói. Fundando-se o parentesco nas afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho, no nosso servo, olha, perco tempo aqui, no nosso servo, ainda existia servos, né? No nosso servo pode-se achar um espírito a quem tenhais estado presos por laços de consanguinidade. Então, é esse propósito, a convivência vai aumentando os nossos laços familiares e a família toma um contexto diferente, toma um contexto de não consanguinidade no sentido da herança genética, mas sim da herança da convivência, aumentando, ampliando esse aspecto da família muito maior. Item A, da pergunta 205, ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Não é uma pergunta, mas é uma afirmação, e a continuidade disso, na resposta dos espíritos, é exato.
mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como antecedente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem. Não obstarão que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. A pergunta seguinte, acho que vai dar um gancho melhor para a gente poder fazer uma colocação das duas, né? Vocês vão perceber já. Pergunta número 206. Do fato de não haver filiação entre espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo. E o que é avoengo? Como adjetivo, vem de quem se herdou o que se herdou dos avós, e como substantivo, é masculino plural, que significa os antepassados. Então, o culto aos antepassados é ridículo, então, por conta de não haver herança nesse sentido? E a resposta? De modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos de família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atribuíais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos que eles gozaram, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Ou seja, o fato de você ser filho ou neto de um nobre no passado não significa, não traz nenhum atributo para você de nobreza, né? A não ser o fato de você reconhecer que aqueles que te antecederam, de uma certa maneira, lhe doaram a vida. Nós somos consequência e fruto dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados todos. Então, nesse sentido, eles propiciaram essa existência presente. Disso nós devemos nos honrar e honrar a presença deles por ter nos dado a oportunidade da vivência e da existência nesse momento. Mas não trazer alguma honra que eles tiveram no passado para essa existência como nos fosse dado um presente que a gente tivesse recebido por herança. E aí, pensando sobre isso, eu estava refletindo a respeito também um momento bastante atual, da discussão atual, onde a gente tenta recuperar, por exemplo, dos negros que foram cativos, que foram escravos e que foram trazidos da África, e uma discussão e um orgulho muito grande por ser pertencedor a linhagens que vieram da África. A sociedade tem um débito muito grande em relação àqueles seres que vieram naquela época, pelo maltrato pelo qual sofreram, mas a gente não pode ligar espiritualmente a pessoa e considerar que ela continuou sendo negra, preto o tempo todo, em todas as suas existências. A gente sabe que muitos dos pretos que convivem como situação de presos foram brancos que no passado castigaram e maltrataram os pretos e que vêm na situação de negros, de pretos, para poder passar pela própria discriminação que eles provocaram em irmãos nossos no passado. Então, essa discussão, esse orgulho de pertencer à mãe África, por mais que seja essa honrar aqueles que nos precederam, que nos doaram a vida, que trouxeram a vida para nós, precisa ser dado uma certa limitação, que isso não traga para nós o orgulho, porque o orgulho não é um sentimento bom, valoroso. O orgulho é um sentimento que nos diferencia dos outros e que nos afasta das outras pessoas. Devemos ter um sentimento de unidade, de fraternidade, de reconhecer, e sim, temos uma dívida social muito grande em relação aos pretos, a maneira como foram tratados até então. Precisamos recuperar essa questão, precisamos valorizar aqueles que hoje são discriminados na sociedade, porque ninguém na sociedade deveria ser discriminado, que essa deveria ser a nossa grande lei maior. Isso sim, temos que trabalhar nessas questões, temos que reconhecer, olhar e constatar que fizemos isso sim, é uma necessidade para que a gente possa evoluir como sociedade e possa evoluir como ser. Nós não podemos apagar que houve um holocausto, nós precisamos lembrar que houve um holocausto para que isso nunca mais aconteça. Nós precisamos lembrar que houve escravidão para que a escravidão nunca mais aconteça.
Nós precisamos lembrar que irmãos nossos foram tratados de maneira incorreta, indecente, imoral, para que nunca mais isso aconteça no futuro, porque assim a gente evolui como sociedade, a gente evolui como humanidade. Esse é o nosso grande desejo, e o desejo que a noção, a filosofia que o Espiritismo traz para a gente, né? Para que a gente saiba distanciar e reconhecer esses vários tons de cinza que acontecem e poder escalar qual deles a gente acredita, a gente crê, qual faz sentido, né? O Espiritismo é uma doutrina, uma filosofia que traz para a gente um conceito muito maior de enxergar a vida e que serve para a gente criar balizas do que a gente considera como sendo certo ou como sendo errado, e não necessariamente aquilo que a sociedade. É bom discutir o que a sociedade discute, é bom ter posições sobre aquilo, mas sempre jogar contra essas posições que essa filosofia, que essa doutrina nos traz, para validar se ela continua sendo válida, se ela continua de pé, se ela continua funcionando para esses novos conceitos. E até então, o que a gente só faz é enriquecer cada vez mais a nossa fé e mostrar cada vez mais essa nossa aproximação com a espiritualidade, com os nossos amigos superiores e com a evolução da humanidade. Ficamos por aqui. Quarta-feira, mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Até lá!